repórter. Não, e vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre a Lei 17.346 de 2021, que trata da liberdade religiosa e foi sancionada pelo governador do estado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Olá, deputada, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Olá, Fábio, agradeço a oportunidade, boa tarde a todos, especialmente aí aos nossos queridos ouvintes do Jornal da Rede Alesp. Deputada, explique para a gente, explique para os nossos espectadores o que é a Lei da Liberdade Religiosa e como ela vai resguardar o direito à crença. Bem, nós já tínhamos a primeira etapa vencida, não é, que foi a aprovação da lei em novembro de 2020, no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa lei já está tramitando há aproximadamente 2 anos, passou pelas comissões temáticas da Casa e, finalmente, em novembro, ela foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa. Aguardávamos, então, com grande expectativa, uma expectativa positiva, a sanção desta lei, que ocorreu agora com publicação no Diário Oficial no último sábado, portanto, há 4 dias atrás. Nós ainda estamos celebrando a vigência, a partir de agora, de uma legislação que, segundo nós já averiguamos, com estas características, é a primeira do mundo, a primeira do Brasil, com certeza absoluta. Não há outro estado da federação onde haja uma lei com esta amplitude, com estas garantias, não é? E com este nível de inclusão do direito de todos. Não é? Portanto, Fábio, foi um trabalho muito criterioso, que partiu de uma escuta ampla de especialistas, de juristas, de líderes religiosos das mais diversas tradições aqui no estado de São Paulo, para que, de fato, nós tivéssemos uma legislação que é vanguardista, que é inovadora e que é inédita no Brasil, mas que, principalmente, ela pudesse alcançar efetivamente a garantia do exercício à liberdade religiosa de todos os cidadãos, independentemente da sua tradição e em todos os lugares. Não é? Então, esta lei, ela institui a Lei Estadual de Liberdade Religiosa e, repetindo o que já falei, ela garante o exercício do direito nos mais diversos espaços de convivência humana. Então, nós estamos falando de liberdade religiosa nas relações de trabalho, liberdade religiosa nas relações estudantis, religiosa, inclusive o acesso, não é, a cargos públicos, inclusive em carreiras militares, liberdade religiosa ou a não confessionalidade do Estado e a liberdade religiosa nas escolas, no sentido de que o ensino religioso ele não ofenda a diversidade religiosa, não é? Além de tratarmos, inclusive, do direito que os pais têm de educarem seus filhos menores segundo a sua crença religiosa. Então, é uma lei bastante ampla, além dos aspectos conceituais e principiológicos, garantidores da escolha religiosa, garantidores da prática religiosa, garantidores da organização religiosa. Nós estamos falando aí, então, da liberdade de templos e tudo aquilo que envolve, não é, a organização religiosa, além de criar sanções administrativas para toda espécie de intolerância, discriminação e tudo aquilo que impede o livre exercício e pleno exercício da liberdade religiosa de todos. Deputada, eu quero até pegar o gancho nisso que a senhora falou sobre intolerância e discriminação. Ou seja, a partir do momento que essa lei está sancionada,
alguém que manifestar-se intolerante a alguém que tem uma prática religiosa diferente da dele, alguém que discriminar outra pessoa porque ela tem uma prática religiosa diferente da dela, essa pessoa está cometendo um crime, caso faça isso no estado de São Paulo, correto? Você sabe que a questão da criminalização da intolerância religiosa, ela já está prevista na Lei 95, na Lei 9.459, que é uma legislação de natureza penal, é uma lei federal que já criminaliza toda prática de intolerância, inclusive a intolerância religiosa, com penas, não é, de prisão, inclusive, perda da liberdade. Então, a legislação estadual, como o deputado estadual, ele tem uma limitação de competência para legislar, naturalmente, eu não podia criar nesta legislação uma penalidade de, por exemplo, restrição de liberdade. Não. Mas ela contém um capítulo, que é o capítulo 11, que trata das violações à liberdade religiosa e cria sanções, Fábio, de natureza administrativa. Não é? Estas sanções a estas infrações decorrentes da intolerância, elas se revertem ou elas se traduzem em multas. Essas sanções administrativas são multas para qualquer ofensa à liberdade religiosa, e este capítulo 11 trata exatamente dessas sanções e dessas multas administrativas a serem aplicadas a cada modalidade, não é, de intolerância religiosa, inclusive o impedimento ou obstáculo de acesso a alguém que está devidamente habilitado a qualquer cargo da administração pública, direta e indireta, inclusive a cargos das carreiras militares aqui no estado de São Paulo, além de cargos nas concessionárias de serviços públicos e outras empresas, instituições, associações contratadas e parceiras do poder público estadual, não é? Desde que estas práticas sejam de impedimento ou obstaculizando, não é, a prática religiosa de qualquer cidadão. Deputada, a senhora falou agora há pouco que essa lei, da forma que ela foi sancionada, ela é inédita no mundo. Eu tenho aqui a informação que talvez só haja algo similar, não é igual, similar, em países como Portugal e Peru. A senhora acha até que por ser uma lei tão completa, tão bem direcionada, que ela pode servir de parâmetro para uma lei federal, algo que valha para o país inteiro no futuro próximo? Fábio, esse é o objetivo, não é? É claro que o objetivo primeiro é atender o povo de São Paulo e garantir-lhes o direito pleno e amplo à liberdade religiosa. Não é? Mas associado a este objetivo principal está também, não é, o desejo de que esta lei ela possa ser, tenha este caráter, não é, didático, tem este caráter exemplar para que outros estados da federação e, por que não, outros países do mundo, não é, possam também adotar os parâmetros trazidos por essa legislação. Só lembrando, Fábio, você mencionou aí a legislação de Portugal e do Peru, exatamente, está correta a informação, inclusive a aprovação da legislação no Peru, eu pude acompanhar, foi no ano de 2010, eu tenho um bom relacionamento com congressistas daquele país, especialmente o congressista que foi o autor da legislação, o doutor Júlio Rosas, não é? E é uma legislação muito importante, mas volto a repetir, nós conseguimos ampliar, não é, a nossa legislação de São Paulo para abordar dimensões da liberdade religiosa, inclusive aquela presente nas relações domésticas e intrafamiliares, Fábio, porque há muita violência doméstica, resultado da intolerância religiosa, e como eu também cuido
do tema do combate à violência doméstica, que na Lespe é bandeira do meu mandato, nós ampliamos essa interpretação do direito à liberdade religiosa para que, de fato, ele esteja garantido em todos os espaços de convivência humana, não só em espaços públicos, onde as pessoas frequentam coletivamente os espaços, mas que o direito individual e em espaços privados, né, onde ninguém, às vezes, tem acesso, que ele também esteja ali garantido, e se houver qualquer denúncia desta natureza, há um direito exercido de forma privada e individual que também seja objeto, não é, das sanções administrativas previstas nesta lei. Deputada Damares Moura, hoje o nosso tempo está um pouquinho mais curto aqui. Eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp, mas nós voltaremos a conversar mais sobre esse assunto, que ele é muito interessante e importante, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o país, tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Fábio, a oportunidade de nós compartilharmos com o povo de São Paulo essa legislação que cria, não é, prestações alternativas para religiosos quando as suas obrigações conflitarem com suas crenças religiosas, né? Portanto, essa é uma dimensão importantíssima da lei para que todos os cidadãos paulistas estejam conscientes, né, de que este direito aqui em São Paulo hoje, de forma inédita, encontra-se amplamente garantido com esta legislação 17.346 em vigor. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a vocês da Rede Alesp, que sempre nos acolhem tão bem, e a todos os ouvintes que nesse instante estão conectados conosco. Um abraço, Fábio. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Bom trabalho, deputada.